O novo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil foi amparado pela chamada Seção 301 da Lei Comercial Norte-Americana sob a alegação de que políticas do governo brasileiro sobre o comércio digital, regras tarifárias e o desmatamento legal seriam práticas injustas compatíveis com retaliação. Para te analisar os aspectos legais desse processo, as alternativas do Brasil e os próximos passos dessa disputa, a gente conversa agora com um tributarista internacional, pesquisador associado na Universidade de Nova York, Gustavo Vaz. Gustavo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Bom dia, Vitor. Muito obrigado por me receber. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Gustavo, queria começar perguntando exatamente sobre os argumentos utilizados pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos. Tanto referentes, evidentemente, a essa investigação, que já tem, inclusive, já vem sendo tocada há algum tempo, sobre supostas práticas comerciais consideradas injustas por parte do escritório internacional, que justificaria exatamente essa taxa de 25%, mas também sobre essas alegações de países que não combatem de forma efetiva, segundo os Estados Unidos, o trabalho forçado. Essas duas justificativas encontradas pelo escritório norte-americano, elas encontram algum coro com a realidade? Então, essa é uma questão delicada, porque acho que a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que existem três fundamentos legais principais que o governo americano ele usou até o momento para fundamentar essas tarifas. Essa confusão toda de tarifas, ela se iniciou com a legislação emergencial norte-americana para o comércio, que não tinha uma previsão específica da possibilidade de imposição de tarifas, mas foi o fundamento legal que o governo Trump usou e foi essa que foi derrubada pela Suprema Corte americana agora em fevereiro. Em um segundo momento, eles tentaram essa tarifa de 10% para quase todos os países do mundo através da chamada Seção 122, que agora, apesar de não ter chegado ainda na Suprema Corte, ainda está também sendo questionado nas instâncias inferiores no país, mas ela, de qualquer forma, ela tem uma limitação temporal para existir. Essas do 301, nós temos duas investigações paralelas, como você muito bem indicou. Uma, já há mais tempo, desde julho do ano passado, é essa que saiu o resultado inicial de uma tarifa de 25%, que é uma mera sugestão do USTR, não tem nada escrito em pedra ainda tem possibilidade de manifestação, possibilidade de negociação do governo brasileiro, em última instância, uma decisão aí do governo americano se eles vão querer implementar isso, e a outra que é relativamente à questão do trabalho forçado, que é essa tarifa de 12,5%. Então, nós vemos pelos fundamentos, pela argumentação que eles usam em cada um desses documentos, que a investigação que foi desenvolvida desde o ano passado, ela é um documento muito mais completo, são mais de 100 páginas tratando de diversas questões, e assim, é muito discutível até que ponto é uma decisão de caráter 100% técnico, ou também se há uma influência política e uma vontade do governo americano de manter essas tarifas, se há até uma questão política em torno das eleições, as midterms nos Estados Unidos agora, mas a realidade é que é uma investigação muito mais profunda e é um documento revestido de muito mais legitimidade. Com relação ao trabalho forçado, essa foi uma investigação desenvolvida muito mais a toque de caixa. Então, ela é uma investigação que começou agora em abril para 60 países, desenvolvida em um período de pouco mais de um mês. Então, ela naturalmente ela tem uma superficialidade muito maior do que aquela encontrada na discussão das tarifas de 25%, que foram as investigações iniciadas no ano passado contra o Brasil. Então, você menciona tanto as tarifas chamadas de recíprocas por parte de Donald Trump, que foram consideradas ilegais, constitucionais pela Suprema Corte norte-americana, como a posteriori também essa nova incursão tarifária de Donald Trump, que envolvia essa alíquota básica para diversos parceiros comerciais. Queria entender se essa nova tarifa, aquela que foi anunciada em fevereiro, se eu não estou enganado, dessa tarifa básica. E, evidentemente, agora, essas no âmbito do USTR, com base em outra legislação, elas também poderiam ser contestadas e consideradas inconstitucionais pela Suprema Corte norte-americana, ou os argumentos, a base legal, ela seria diferente? Como a base legal é definitivamente diferente, como eu estava falando, uma é de uma legislação que nem previa a possibilidade de imposição de tarifas,
A seção 122, que é dessas tarifas recíprocas de 10% amplas, né? Elas prevêem a possibilidade de tarifas, mas elas têm uma limitação temporal, se não me engano, no máximo 90 dias que elas podem ser impostas. Mas a seção 301 em específico, ela é realmente uma delegação do Congresso americano para o Executivo, para que eles possam impor tarifas após a realização da investigação. Então, o fundamento que foi usado lá em fevereiro pela Suprema Corte para justificar, olha, esse ato em específico, ele não dá poderes ao Executivo de impor tarifas, ele não se aplica à seção 301. Então, enquanto naturalmente é possível contestar isso judicialmente, a possibilidade de sucesso aqui, a meu ver, ela é muito menor. Até porque, como eu disse, independentemente de nós podemos discutir aqui, essa decisão está correta, não está, a avaliação do USTR está correta, não está. A verdade é que foi uma investigação, é um trabalho considerado técnico dentro do governo americano, então ele reveste muito mais de legitimidade essa decisão do governo americano agora. E através de uma base legal, que é a base legal, entre aspas, correta para a imposição de tarifas retaliatórias. Interessante esse ponto que você traz, Gustavo, acerca da investigação engendrada pelo USTR. Eu queria entender, com base nesses argumentos, o Brasil, ele, na sua visão, ele estaria, de fato, cometendo algum tipo de política anticoncorrencial e principalmente naquilo que o governo tem batido bastante na tecla, né, com a instituição de um sistema de pagamentos público gratuito, caso do Pix, por exemplo. Eu queria entender exatamente, com base nesses argumentos de desmatamento ilegal, acessos dificultados a produtos norte-americanos aqui em território brasileiro, queria entender quais deles, na sua visão, têm alguma base técnica por trás. Então, essa também é uma questão bem delicada, porque existem argumentos de um lado e de outro da discussão, alguns melhores do que outros. A questão do Pix em específico, né, que está sendo amplamente discutida, é muito difícil de avaliar realmente como uma questão concorrencial. É um sistema alternativo que existe em diversos outros países e isso não quer dizer necessariamente que, apesar de, em tese, ser um detrimento para as empresas americanas, que é uma questão necessariamente concorrencial que exigiria uma intervenção. A questão do desmatamento mesmo, existe um outro argumento também de controle e combate à corrupção. Em tese, a análise do USTR ela deveria ser uma análise focada e concentrada mais em questões de comércio internacional. Então, é realmente questionável algum desses aspectos serem discutidos pelo USTR para a imposição de tarifas retaliatórias. Agora, outros aspectos, como, por exemplo, as tarifas impostas no Brasil com relação ao etanol, elas realmente existem e já houve manifestação por parte, por exemplo, de empresas americanas na área de combustíveis, indicando, olha, desde 2016, 2017, nós vemos tentando avisar com relação ao Brasil que existem tarifas nessa área, que não são de interesse norte-americano, que numa comparação com outro parceiro comercial, como é o Canadá, que não impôs tarifas desse gênero no etanol, houve um crescimento do comércio com o Canadá, enquanto as importações de etanol no Brasil, partindo do território norte-americano, diminuíram. Então, são temas muito diversos que são abarcados pela USTR. Então, cada um deles vai ter que ser avaliado de maneira extremamente cuidadosa, vai ter que ser uma negociação cuidadosa e habilidosa com o governo norte-americano, em especial pelo momento delicado de eleições, tanto no Brasil quanto nos midterms nos Estados Unidos. Os utilizados pelo Brasil é de que ele pratica a TEC, né, a tarifa externa comum do Mercosul. Fora isso, a gente sabe que mais de 80%, de acordo com o levantamento do próprio Banco BTG, acho que, se não me engano, 86,4%, pode ser 84,6%, dos produtos que entram em território brasileiro, eles enfrentam algum tipo de barreira não tarifária. Eu queria entender se o Brasil teria uma oportunidade de rediscutir exatamente esses ditames para acessar, né, para que produtos importados, eles tenham menos barreiras para acessar o mercado brasileiro. Com certeza, isso de certa forma é também uma oportunidade. Existem talvez políticas específicas brasileiras que não foram implementadas devido, por exemplo, ao intuito de proteção do mercado nacional ou necessidade de respeito à responsabilidade fiscal.
Então, eu acho que uma negociação habilidosa, ela envolve não só tentar proteger a posição brasileira, mas também avançar o que seria uma abertura do comércio brasileiro, caso seja de interesse do governo e, de maneira geral, também das empresas no Brasil, para desenvolver o comércio nacional realmente. Então, é uma situação que põe o Brasil numa posição em que ele tem que tomar uma decisão. Olha, o que nós podemos fazer, o que nós podemos abrir mão, o que nós temos o intuito de melhorar, o que já era talvez o intuito brasileiro de modificar, é uma oportunidade de realmente falar, olha, nós precisamos implementar isso porque faz parte das negociações com os Estados Unidos. Então, é um momento delicado, eu diria, em especial, como eu disse, porque essa investigação da seção 301, ela é revestida de uma legitimidade e ele é um fundamento legal muito distinto das tarifas que nós vimos antes. Então, realmente, é um momento de cuidado para as negociações serem desenvolvidas de maneira que se defendam os interesses nacionais, mas também tome cuidado para evitar esse tipo de retaliação no futuro. Para eu ser preciso aqui com a nossa audiência, Gustavo, 86,4% mesmo, não 84,6%. Conversei com Gustavo Vaz, tributarista internacional, pesquisador associado da Universidade de Nova York. Gustavo, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado, Vitor. Ótimo dia para vocês aí. Você também, até mais.